Débora Rodrigues dos Santos. Lembrem desse nome, Débora Rodrigues dos Santos. Uma mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, cristã evangélica batista como eu, que está presa preventivamente desde março de 2023, mais de um ano, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e que teve o seu caso revelado hoje numa matéria tão impactante e tão triste da Gazeta do Povo. Eu vou responder no final quais são as saídas para esse caso da Débora. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês organizar as inúmeras ilegalidades e abusos desse caso da Débora, para que você compreenda com profundidade o que está acontecendo. Primeira ilegalidade: prisão preventiva sem denúncia. O prazo legal para apresentação de denúncia em caso de réus presos é de 35 dias. Débora ficou presa 420 dias, mais de um ano sem denúncia. E mesmo denunciada e sem oferecer risco para a sociedade, ela segue presa. Segunda ilegalidade: prisão preventiva ilegal. Agora, mesmo com a denúncia, a prisão preventiva da Débora continua sendo ilegal porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não tem ali nada de concreto que indique risco de fuga, nada de concreto que indique risco de destruição de provas, nada de concreto que indique risco de coação de testemunhas. Nada disso me parece existir no caso da Débora. E, aliás, se existisse, caberia à Procuradoria-Geral da República comprovar e apontar esses riscos para que a prisão preventiva pudesse ser mantida. Além disso, a gente costuma falar que a prisão exige não só indícios de autoria, prova da existência do crime, mas ela também exige aquilo que a lei chama de receio de perigo de existência concreto de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Qual é o fato novo? Qual é o fato contemporâneo? Qual é o fato atual? Zero. Nada. Terceira ilegalidade: a denúncia genérica. Os advogados da Débora afirmam que a denúncia apresentada é completamente genérica e que a única ação individual dela foi a de pichar a estátua, o que seria penalizado, no máximo, com a prestação de serviços à comunidade. A denúncia da PGR diz que a Débora pichou a estátua do STF com batom, onde ela escreveu: "Perdeu o mané". Em vez de acusá-la pelo crime de pichação de menor potencial ofensivo, ela foi acusada de, preste atenção, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, talvez com um batom, deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Crimes gravíssimos. Mas onde estão as provas desses crimes? Elas não existem. Porque a Débora, assim como as senhorinhas que também estavam lá no 8 de janeiro, como a dona Jupira e a dona Iraci, não tinham condição nenhuma de dar um golpe de Estado. E nem estavam armadas, para além de um batom, para poderem ser denunciadas por associação criminosa armada. Esses crimes são todos crimes impossíveis, que jamais poderiam se consumar, se configurar no caso, porque os meios empregados por essas pessoas foram absolutamente ineficazes. Não tinha exército, não tinha tanque na rua, não tinha armas nas mãos dessas pessoas. Se a Débora de fato pichou a estátua do Supremo, então ela de fato cometeu um crime, deve ser responsabilizada por isso, agora que a responsabilização seja feita de acordo com o devido processo legal e com o processo penal democrático, que os ministros do Supremo gostam tanto de mencionar, mas só quando se trata dos casos de corrupção da Lava Jato. E veja bem, aí o processo penal democrático é expandido, aí fica gordo, opulento, imenso e sai amassando os processos e garantindo a impunidade dos corruptos, devorando ou permitindo que se devore todo o patrimônio público. Mas, quando se trata da dona Jupira, da dona Iraci, da Débora, aí o processo penal democrático, coitado, aí ele não existe. Aí ele definha e definha até a morte. Como a gente vê, com algumas exceções, esse mesmo Supremo está anulando toda a Lava Jato, está anulando a rodo, está passando a porteira para a impunidade geral dos corruptos, abrindo, escancarando as portas para que no Brasil se venha, se roube, se leve embora e se saia impune.
Quarta ilegalidade: violação ao direito e a prisão domiciliar da Débora. A Débora, como é mãe de 2 filhos menores de 12 anos, ela tem direito a responder ao processo em prisão domiciliar. Esse direito é previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, mas esse direito está sendo violado reiteradamente pelo Supremo, que, pasmem, já rejeitou 8 pedidos, 8 da defesa da Débora. As únicas exceções para esse direito seria se a Débora houvesse praticado algum crime com violência ou grave ameaça, ou então contra os seus próprios filhos, ou em razão de alguma outra excepcionalidade, o que não é o caso aqui. Não dá para justificar que ela cometeu violência ou grave ameaça ao escrever "perdeu Mané com o seu batom". Talvez a única coisa que pareça sangue seja o vermelho do seu batom, mas nada de violência real, para além de narrativa, para além de alegação injustificada e não fundada. Em quinto lugar, a quinta ilegalidade é o fato de que o STF viola seus próprios precedentes. O STF está, inclusive, violando o que ele mesmo já disse. Não se trata dele ter uma interpretação diferenciada da regra ou dele, no passado, entender que deveria ser diferente. Não! Ele sempre entendeu uma coisa e, no caso da Débora, é outra. O tribunal concedeu habeas corpus coletivo em 2018 para converter prisões preventivas em prisões domiciliares para as presas preventivas que tinham filhos de até 12 anos de idade. Essa decisão foi dada, preste atenção, por unanimidade, todos os ministros da segunda turma do Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski chegou até mesmo a dizer no seu voto que as crianças sofrem justamente as consequências da prisão. Então, Supremos, será que os filhos da Débora não sofrem com uma empresa há mais de 1 ano e 2 meses? Qual o impacto que essa prisão terá na vida e no psicológico desses 2 meninos que estão há tanto tempo sem a mãe? Essas crianças não importam? Essas crianças não importam porque os pais são bolsonaristas? Essas crianças não importam porque os pais são de extrema direita? Pessoal, a família da Débora, como milhares de famílias do 8 de janeiro, está pedindo socorro diante dos abusos cometidos pelo Supremo. Mas e aí, o que nós podemos fazer? Juridicamente, a minha visão é de que a defesa da Débora já fez tudo o que podia fazer por ela e mais um pouco, mas não deu certo. E você sabe por que não deu certo? Pelo mesmo motivo que eu falei alguns dias atrás, que eu já não sei mais por que eu ainda me dou o trabalho de ler as decisões do Supremo para ver se estão de acordo com a lei, porque essas decisões não são jurídicas, são políticas. São políticos de toga fazendo política, com pouquíssimas exceções. Então, juridicamente, eu não vejo saída se é a política que está pautando os ministros. A saída para a situação da Débora e a dos demais réus do 8 de janeiro passa por nós fazermos o que a Gazeta do Povo acabou de fazer, que é expor publicamente e revelar os detalhes do caso e mostrar para o mundo as ilegalidades do Alexandre de Moraes e do Supremo. E, de outro lado, nós cobrarmos, mais do que nunca, os nossos senadores, em especial por uma resposta política aos abusos do Supremo. O Senado é o único órgão com poder para abrir um processo de impeachment contra os ministros do Supremo. O Senado e também a Câmara têm o poder de discutir e aprovar projetos que reformem a nossa justiça e que criem restrições ao poder supremo dos ministros. Aliás, o Senado passou um projeto. Cadê a Câmara analisando? Cadê Arthur Lira? Cadê Arthur Lira? Cadê Rodrigo Pacheco? Cadê as ações do Congresso para contrapor os abusos do Supremo? O que as famílias dos réus do 8 de janeiro precisam é de uma solução política para os seus casos. E essa solução só virá do Congresso. E o Congresso só vai se mexer quando você fizer barulho nas redes e nas ruas. É só disso que eles têm medo. É da pressão do povo nas redes e nas ruas. Essa é a única linguagem que eles entendem.